Vamos lá, turma. Vamos dar seguimento, então, à nossa ideia de limites infinitos. Ok? Agora vamos falar das propriedades. Eu queria que vocês tivessem bastante atenção a esse vídeo, revise, para que vocês possam até fazer uma atividade que eu vou postar depois. Na verdade, eu vou tratar dessa tabela que está na página 89. É muito importante que vocês compreendam bem essa tabelinha aqui, porque ela vai dizer para a gente o que acontece em algumas situações de cálculo de limites, que vai facilitar muito a nossa vida quando a gente for resolver alguns exercícios. Por exemplo, ele fala o seguinte, no primeiro item aí, ele fala assim, olha, vou traduzir para vocês aí o primeiro item e mais alguns, para que vocês compreendam. Ele vai dizer, se você pegar uma função f de x, cujo limite, imagine que você tem uma função f de x, cujo limite da f de x, você saiba que é mais infinito, o limite deu mais infinito. Aqui, independente se o x tende para a mais infinito, ou para menos infinito, ou para a pela direita, ou para a pela esquerda. Qualquer que seja o x aqui, eu vou até colocar aqui x tendendo para um a, esse a aqui nessa situação nossa particular pode ser um número positivo ou negativo, pode ser, a gente poderia pensar em entender a pela direita ou pela esquerda, tanto faz, ou mais infinito e menos infinito. Esse a aqui pode ser qualquer situação. Então, não importa para onde o x está tendendo, mas se x tende para o limite da f de x, você sabe que é mais infinito, e também você sabe que o limite da g de x, quando o x tende para esse mesmo a, e aí, se aqui foi mais infinito, aqui é mais infinito. Se for menos infinito, menos infinito. Então, o mesmo a. Imagine que você saiba que isso aqui também é mais infinito. Ou seja, as duas funções, tanto a f de x quanto a g de x, está tendo limite infinito mais infinito. Está tendo limite infinito mais infinito. As duas são mais infinitas. A pergunta é, o que acontece com a função soma f de x mais g de x? Então, o que acontece com o limite da f de x mais g de x? Limite da função soma. Quando o x tende para o mesmo a. Tá bom? Essa é a pergunta. Muito bem. Então, ele vai dizer, olha, nessa situação, o limite também vai ser mais infinito. E por quê? A compreensão, para você ter uma compreensão razoável aqui, basta você entender que limite da soma, veja que o x é pontual. O x aqui, ele é pontual, ele vai tendendo para a, ele vai se aproximando de a, e esse x é o mesmo x desse aqui. De forma que, veja, como a função f de x, quando o x vai ficando cada vez mais próximo de a, o f de x vai crescendo, então é de se esperar que esse f de x aqui vá crescendo, quando o x vai se aproximando de a, e esse a pode ser o mais infinito, ou menos infinito, não importa. Mas esse f de x cresce junto com esse g de x. Os dois estão crescendo, positivamente. Os dois estão ficando números positivos cada vez maior. Então, se esse é um número positivo e esse é um número positivo, a soma continua sendo um número positivo maior ainda. Então, se esse vai para mais infinito, o f de x, se o g de x também vai para mais infinito, ou seja, pontualmente os dois, quando eu jogo o x para esse, o mesmo x para esse, eles vão ficando grande a partir de quando o x se aproxima de a, esse f e esse g
vão ficando números, são números. A resposta para cada x que você jogar aqui, f de x é um número, g de x é um número. Por maior que ele seja, a soma fica ainda maior. Então, é de se esperar que a soma também vá para mais infinito. E talvez até um pouquinho mais rápido, às vezes até muito mais rápido, do que, não muito, né, porque é soma, mas vai um pouquinho mais rápido para infinito até do que a f sozinha ou a g sozinha. É o que a gente espera, tá bom? Então, se você sabe que a f de x está indo para mais infinito e a g também, então a soma também tem que ir para mais infinito. Por exemplo, só para vocês ir fixando as ideias. Um exemplo. Imagine que a f de x sua seja x. X, tá bom? F de x igual a x. E agora aqui nós estamos com eu estou com um pincel que está saindo tinta até demais. Deixa eu guardar ele aqui um pouquinho. Depois de cabeça para cima. Na aula passada tinha um que não queria sair tinta de jeito nenhum. Agora está pingando tinta aqui. Muito bem. Então, mas pelo menos está dando para vocês enxergarem bem, conseguem enxergar bem. Imagina que a f de x vai para x e vamos pegar g de x igual a, sei lá, por exemplo, x ao quadrado. Bem simplesinho, duas funções polinomiais. Ok? Então, o que acontece, limite da f de x, quando x tende para mais infinito? Se o x está indo para mais infinito, esse aqui também é x. Se esse vai para mais infinito, que é esse aqui, ó, esse é esse aqui. Se o x está indo para mais infinito, f de x é o próprio x. Então, o que você está dizendo é assim, ó, o limite de x quando x tende para mais infinito. Né? Nós sabemos que isso aqui só pode ser mais infinito. Então, estamos nessa situação. Estou dando um exemplo. E, digamos que você saiba também que o limite da g de x, o que vai acontecer quando x tende para mais infinito? É o limite de x quadrado. Quando x tende para mais infinito, então não tem dúvida nenhuma. Quando o x cresce, o x quadrado cresce ainda mais rapidamente, podemos dizer assim. Rapidamente significa se aproxima, cresce mais do que o outro. Para o mesmo x, quando o x é 1, esse é 1. Tudo bem, mas quando esse é 2, esse é 2 ao quadrado. Então ele está crescendo mais rapidamente. É nesse sentido que eu estou falando da velocidade aqui, de tender para mais infinito. Então, quando o x vai para mais infinito, x ao quadrado vai para mais infinito e até mais rapidamente. Entre aspas, esse rapidamente, tá bom? Muito bem, então nós temos essas duas hipóteses satisfeitas, ó, essa e essa. F e G vão para mais infinito os dois. Então a questão agora é, o que acontece com o limite de f mais g de x? Quando o x vai para mais infinito, quando o x tende para mais infinito. Bom? Então, na verdade, o que você está perguntando é o que acontece com o limite de x mais x quadrado, quando o x vai para mais infinito. Ok. Veja que a situação é, se o x for 10, aqui é 10 ao quadrado. Se o x for 100, 100 ao quadrado, 1000, 1000 ao quadrado, 10.000, 10.000 ao quadrado. De forma que esse está indo para mais infinito, esse também, e a soma também está indo para mais infinito pontualmente. Portanto, essa soma vai tender para mais infinito. Tá bom? Ele vai dizer, olha, se ao invés de mais infinito, você pensar em menos infinito. Então, vamos pegar uma cor diferente, só para destacar aqui para vocês. Aqui menos infinito. Imagina, tem um menos infinito. E esse aqui não importa para onde o x está tendendo, tá? Pode ser mais infinito, não interessa. Mas se o resultado do limite dos dois dá menos infinito, um é menos infinito e o outro também, iguais, tá? Não pode ser um mais e um menos, que é outra situação. Então, o que ele vai dizer? O limite da soma, se esse vai para menos infinito e esse também, pontualmente, então a soma também vai para menos infinito, também
irá para menos infinito. É como se você pensasse nessa mesma situação e fizesse o x tender para menos infinito, só para que o resultado aqui fosse menos infinito e aqui também menos infinito. Tá? Só fazer o x aqui tender para menos infinito e menos infinito. Se você fizer isso, porque não importa para onde tende, o que importa é o limite da f de x dá menos infinito e o limite da g também dá menos infinito. Quando você somar f mais g, x tendendo para menos infinito, você vai ver que a situação sua aqui vai ficar assim, ó, menos. Quando você soma, note que esse x está cada vez menor, negativo, é um número negativo. Esse é um número negativo. Opa, peraí, esse daqui não vai para menos, não vai funcionar, porque o limite, quando o x vai para menos infinito, o x quadrado não vai para menos infinito, ele vai para mais infinito. Então nós precisamos mudar aqui também, desculpa, não vai funcionar o mesmo exemplo, mas se a gente pôr o cubo, lembra? Menos que multiplica menos, agora sim vai para menos infinito e aqui vamos trocar por x ao cubo. Pronto, por quê? Porque os dois têm que ir para menos infinito. Então estou criando um exemplo que satisfaz menos infinito e menos infinito para f, que é esse, e para g, que agora é x ao cubo. Note que quando o x é negativo, esse também é negativo e, portanto, a soma de negativo continua, soma de números negativos permanece negativo. De tal forma que, se esse vai ficando grande negativamente, ou seja, vai ficando bem pequeno, grande negativamente, seria menos 1000, menos 1 milhão, tá bom? Estou dizendo grande negativamente, mas talvez eu poderia dizer cada vez menor, né? Então, se o x vai ficando cada vez menor, negativo, o x é negativo e o x ao cubo também negativo, então pensa no 10, 10 ao cubo, menos 10 ao cubo, que é menos 1000, dá menos 1010. Então fica mais perto do menos infinito ainda, então se aproxima mais, essa soma está mais perto do menos infinito do que o próprio x e o x ao cubo, digamos, pontualmente, a cada ponto que você joga, para cada x que você joga, né? De forma que o limite aqui tende para menos infinito. Tá bom? Então esse é um exemplo. Veja que no exemplo, no item 2, esse é o item 1 que ele coloca aí. No item 2, ele vai falar, olha, se você, no item 2, o 2 da tabela, que a gente das propriedades, ele vai falar, se você sabe que o x tende para mais infinito, a f de x vai para mais infinito e a g vai para menos infinito, esse x e esse tendendo para o mesmo valor, não importa qual seja, da mesma forma do outro. Então, se você pegar f de x menos g de x, deixa eu ver, os dois vão para mais infinito, desculpa, os dois vão para mais infinito, e a pergunta é, f menos g tende para mais ou para menos infinito? Então essa é a pergunta dele. Você sabe que um vai para mais infinito, e o f vai para mais infinito, a g vai para mais infinito também. O que acontece com a diferença f menos g? Você pode dizer, professor, deixa eu ver, vai para mais infinito. Ou você poderia dizer, professor, vai para menos infinito. Olha, então, se vai para mais infinito, então em qualquer situação que você tiver, esse e esse valendo, esse aqui teria que ser mais infinito. Se a diferença for para menos infinito a diferença, qualquer f, qualquer g que você jogar, o resultado teria que ir para menos infinito. Mas a verdade é que o limite da diferença, a gente não consegue dizer o que é. É uma indeterminação, é indeterminado. Pode ir para mais infinito, pode ir para menos infinito, pode tender para um número fixo, pode acontecer muita coisa, não dá para a gente
e pode nem ter como resolver, tá? Então, ele vai dizer, olha, f menos g é indeterminado. Fala, professor, mas pega esse exemplo que o senhor colocou aí, x e x ao cubo, por exemplo. Porque aí nessa situação, você tem, vamos pegar aquela situação anterior, em que eu tinha x e x ao quadrado, os dois indo para mais infinito, pode ser x e x ao cubo, os dois indo para mais infinito também. Não teria problema, porque seria um terceiro exemplo, né? Então, x e x ao cubo, quando tende para mais infinito. É claro que o x vai para mais infinito, e o x ao cubo, quando está tendendo para mais infinito, também vai para mais infinito. Então, nós temos a f e a g. Uma é x e outra é x ao cubo. Então, as duas estão indo para mais infinito. Ó. Estamos dentro da hipótese. Essa é a nossa hipótese. F e g estão indo para mais infinito. Esses dois são verdadeiros. Então, a pergunta é, o que acontece com a diferença, e não com a soma? O que acontece com a diferença? Bom, a diferença vai ser quando x tende, ao invés de menos, aqui vai ser mais infinito, aqui mais infinito, que acontece quando x tende para mais infinito. Muito bem. Deixa a gente pensar. Professor, deixa eu ver, e agora? O que vai dar isso aí? Porque aqui é diferença, né? Aqui é menos. Aqui é menos. Aí você vai ter x e x ao cubo. E quanto que vai dar isso? Note que se você fizer x menos x ao cubo, quando x vai tendendo para infinito, x menos x ao cubo, o que vai acontecer? Vamos tentar pensar assim, limite, vamos ver se a gente consegue achar um limite para isso aqui. Nesse aqui, nós vamos recair nisso aqui, ó. Limite x tendendo a mais infinito. Aí vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar colocar x ao cubo em evidência, né? X ao cubo ou menos x ao cubo em evidência. Tá bom? Menos x ao cubo em evidência. Só para esse sinal aqui do x ao cubo ficar positivo. Poderia ser só o x ao cubo, fica à vontade. Quando eu divido o x por... Quando eu coloco o x ao cubo em evidência, significa que eu estou dividindo por x ao cubo todo mundo e multiplicando. Então, dividir por x ao cubo fica x sobre x ao cubo. Fica 1 sobre x ao quadrado. Só que aqui tem que ser negativo, para menos com menos dá um mais aqui, ó, mais x. Multiplica esses dois, você vê que dá mais x. Aqui vai ser mais, para que menos que multiplicar mais, fique menos aqui embaixo, ó. Estão vendo aí? Ok? E aqui o x ao cubo dividido por x ao cubo, 1. Muito bem. Quando eu faço o limite de x tendendo para mais infinito, tentando pensar do jeito que a gente está pensando aqui, quando o x vai para mais infinito, a gente sabe que isso aqui vai para zero, independente do sinal aqui. Esse vai para zero. Aqui, esse aqui está indo para zero. Né? Esse aqui está indo para zero. E esse x ao cubo aqui está indo para mais infinito. Está indo para mais infinito. Então, o que acontece? O que acontece? Se a gente olhar dessa forma, esse está indo para zero, ou seja, esse aqui dentro está se aproximando de 1, quando o x está indo para mais infinito, como esse está indo para zero, essa soma está se aproximando de 1, por valores menores que 1, mas está se aproximando de 1. 1 menos um pedacinho bem pequenininho, que esse aqui vai tendendo para zero. Fica 1 menos, quase 1. Então, no infinito, esse aqui dentro tende para 1, 1 vezes o menos x ao cubo. Só que esse aqui o x está indo para mais infinito. Ao cubo, mais infinito. Só que como tem o menos multiplicando, isso aqui está indo para menos infinito.
Então, menos infinito vezes o 1 aqui. Então, está ficando um número negativo bem grande, negativo menos 500, menos 1 milhão, menos 1 bilhão de cá, e aqui está se aproximando de 1. Então, quando eu multiplico o negativo pelo positivo, dá negativo. Então, isso aqui está tendendo para menos infinito. Menos infinito. Muito bem. Então, se isso aí está correto, então, professor, o limite de f de x mais menos g de x está dando menos infinito. Menos infinito. Então, será que o resultado não seria menos infinito? Não. Eu posso mudar a função, eu posso agora inverter o sinal, né? Eu só troco essas duas de nome aqui. Passo o x ao cubo para cá e passo o x para cá. Se a gente inverter as duas, aí vai ficar assim. Vai ficar x ao cubo, aqui x ao cubo e aqui x. Aqui vai ficar x ao cubo e aqui x. Aí inverteu o sinal agora. Então a gente pode tentar resolver da mesma forma, só que vai inverter o sinal aqui. Aqui e aqui, né? Acho que vai ficar assim. X ao cubo. Não, vai ficar, na verdade, se você colocar x ao cubo em evidência, vai ficar 1 menos 1 sobre x quadrado. Tá vendo? Não é? Coloquei o x ao cubo, fiquei o x ao cubo. Quando eu multiplicar x ao cubo dividido por x quadrado, dá x. Volto nesse x. E quanto que dá isso? Quando o x tende para mais infinito, esse vai para 0. Portanto, essa diferença está indo para 1 e aqui está indo para mais infinito. Então, de fora está ficando grande, enquanto aqui está se aproximando de 1. Então, vai ficar um número muito grande multiplicado pelo 1. Então, o resultado é que isso aqui vai tender para mais infinito. Vai tender para mais infinito. Ora, então, professor, peraí. Quer dizer, para a gente finalizar, nosso vídeo já está ficando grande. Para finalizar, quando eu tenho uma f tendendo para mais infinito e a g também, quando eu fizer a diferença dos dois, eu não sei exatamente o que dá. Pode dar mais infinito, pode dar menos infinito, como nós vimos aqui nesses dois exemplos. Pode ser que dê um número. Tenta essa aqui, ó, x e x mais 1. Faz a diferença das duas. Faz f menos g e faz o limite de f menos g. Quando você fizer f menos g, vai dar 1. Então, o limite dessas duas, essa vai para mais infinito, essa vai para mais infinito, e a diferença vai para menos 1. Portanto, o limite vai para menos 1. Então, o limite da diferença pode ser um número, pode ser mais infinito, menos, ou seja, pode ser qualquer coisa. Não é algo determinado. Diferente do anterior. Se eu tivesse mais infinito por mais infinito, somando, dá mais infinito sempre. Não precisa nem pensar, não precisa fazer conta. Aqui não. Aqui você precisa fazer a conta. Chama indeterminação. Tá? É indeterminado. Muito bem. Vou fechar o vídeo por aqui e volto a falar um pouquinho mais sobre essas propriedades, porque eu vou deixar um exercício para vocês sobre elas, tá bom? Abraço a todas, para todos, para vocês. Volto já, gente.